Os muros da cidade de São Paulo estão cada vez mais coloridos, desenhos quase abstratos, mas sempre com uma mensagem para transmitir. Qual será o segredo dessa arte chamada grafite? Quais as técnicas? Como surgiu e o que representa essa filosofia? Essa e mais curiosidades você encontra aqui no Pauta Aberta. Para sabermos mais sobre o assunto, convidamos o grafiteiro Pato, que já ilustrou o caderno DNA Paulistano da Folha de São Paulo e já fez diversas exposições, como a terceira Bienal de Arte e Cultura, além de uma exposição no Reino Unido. Entre pichadores e grafiteiros, tem uma rincha ou hoje em dia isso já tem um respeito entre eles? Então, o que acontece assim, existe uma grande ignorância das pessoas que não estão envolvidas com a pichação, né? Porque a pichação acontece aqui em São Paulo há muitos anos, bem antes desse grafite que hoje é mais visto aí pela cidade, que tem uma influência do hip hop e tal. Bem antes disso, a pichação já existia. O que tem que entender é que é uma cultura urbana, a pichação. Não é simplesmente aquilo que vocês veem. Até vocês, desculpem, não é excluindo, mas a pichação ela é excludente também. Quem faz, entende. Então, eu sou um cara que tem cultura de rua, então a pichação, para mim, comunica e eu aprendo várias coisas, né? Percebo onde eu estou, até pelas pichações. Então, você quer dizer que mesmo o grafite e a pichação também transmitem mensagem. A pichação não é vandalismo, o grafite transmite mensagem. Os dois têm uma mensagem para transmitir. Não, a pichação, por excelência, ela talvez tenha esse caráter de vandalismo. O grafite também tem. É uma questão de postura. Você pode fazer um grafite sem autorização, você pode fazer um bombe, pode fazer algo mais agressivo. Você falou do bombe, né? Mas não é melhor nem pior, né? Você falou do bombe. Tem o Wild Style, o 3D também. Queria saber qual técnica você usa e queria que você falasse um pouco dessa diferença de um grafite para o outro, um estilo para o outro. Na verdade, assim, olha, existem, vamos dizer assim, algumas categorias dentro do grafite, né? Então você tem, ou dentro da cultura plástica de rua, vamos dizer assim melhor. Você tem a pichação, você tem o tag. Tag é aquela assinatura que tem mais a ver com hip hop mesmo, mas é uma coisa mais expressiva, né? Normalmente a pichação, ela é uma gangue, né? E aí, por exemplo, é uma gangue que tem um cara que está da gangue ali naquela pichação. E depende se a gangue tem uma grife e tal. Ah, o tag não, é um bagulho individual mesmo. Você sozinho ali, você faz sua assinatura, normalmente seu apelido, seu nome. Aí você vai ter o White Style, estilo selvagem, tem a ver com hip hop bastante, são aquelas letras trançadas, bem nervosas mesmo, são bem expressivas. O bomb já é aquilo que você faz bem rápido e legal, tem que ser rápido. Então, a gestualidade é uma das características assim, estéticas legais, mas tem também a questão da diagramação com espaço, e tem que ser rápido, né? Porque é legal. Além disso, o 3D é tridimensional, né? Pode ser, normalmente são letras, né? E que remetem a estruturas tridimensionais. Remetem não, são estruturas tridimensionais mesmo. Pato, hoje você pode ver muros como os da 23 de maio, com grandes grafites, esses aí até autorizados pela prefeitura. Eu queria que você falasse se isso é uma evolução para o grafite, se hoje não existe mais preconceito. Primeiramente, eu acho assim, o que eu falei antes não era estilo, na verdade, são categorias. Estilo, que é até falando da etimologia mesmo, vem do latim, quer dizer a maneira que você pega a ferramenta. Então, eu pego a ferramenta diferente de outro grafiteiro. Então, o estilo que eu tenho é o meu, porque eu desenvolvi a maneira de eu lidar com aquela ferramenta. Então, é isso que é o estilo. Agora, em relação a isso, eu acho assim, cara, a cultura é urbana, a cultura é de rua. O mínimo que o governo tem que fazer é apoiar e fomentar e dar recurso, cara. É o mínimo. É o mínimo. Isso até citando o Paulo Freire, né, cara? Aquela coisa, pô, você vai num lugar, você tem que ser empático, cara. Você tem que ver a cultura que já existe ali. Não vir com essa pedagogia do neocolonialismo, sabe? Você chega, eu sei o que é melhor para essa comunidade aqui, eu sei. Pô, e nem vê que tem um grafiteiro ali, tem um b-boy, ou tem um cara do samba, do futebol, já tem a cultura local. Claro, até você me dando essa resposta, eu lembrei que a gente conversando antes do programa aqui, você citou um termo ruologia. Queria que você explicasse o que é essa tal ruologia. Ruologia, então, tem uns amigos meus, assim, que são bem da rua mesmo, assim, né, os caras. Tem uma cultura de rua bem forte e tal, que é o Ninguém Dorme e o Nego, principalmente. Lá da Vila Madalena, família Madá lá e tal.
E eles têm um glossário desenvolvido, assim, né? E aí eles brincam com isso, falam, pô, tem a rologia. Aí eu desenvolvi um outro pensamento. Rologia seria a faculdade da rua, né? Aí eu falo, uma faculdade que não tem vestibular, mas reprova. Reprova fácil. Hoje, você acha que como forma de arte, o grafite já tem características que vão agregar para ele se tornar, para ele fazer parte da história da arte? O grafite já faz parte da história da arte, eu diria mais, a cultura urbana, ou melhor, reformulando, eu acho que é a primeira vez na história da arte, assim, pelo menos dentro do meu conhecimento, que um movimento popular, dito popular, né, alcança o status de erudito. Ele entra na galeria não como um naif, que era colocado numa jaulinha, uma excentricidade, uma coisa exótica. Não, ele entra como artista erudito. É aquilo que eu falo, cara, erudição no popular existe pra caramba. Erudição é estudar, né? Não é nada mais que isso. Achar que é diferente e tal. Em 2008 teve a Bienal, né, que teve aquela confusão com o pessoal que pichou a exposição. Queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre isso, daquele episódio. Puxa, eu não sei, viu, cara? Porque tem muito pichador aí que está fazendo coisas aí que... Pô, por exemplo, um pichador atropelou um trabalho meu na Avenida Paulista, lá, né? Ele pichou todo o túnel. Eu nem conheço o cara, mano. Entendeu? Nunca vi. O que atropelou? Atropelou, aí passou por cima do meu trabalho. Eu fui lá e refiz na mesma semana e fiz um negócio meio agressivo lá também. Porque é isso, entendeu? Qual que é? Esse cara aí tem... Esse mesmo cara aí, acho que organizou o bagulho da Bienal, não tenho certeza se é ele. Se for o Choque Fotos lá, sei lá, uma coisa assim. Esse cara, meu, ele tá um pouco, vou dizer assim, como é que se diz? Ele tá vacilando, né? O cara, por exemplo, atropelou o Nigas. O Nigas, cara, não tá nem vivo para se defender, e o cara era monstro lá do Jardim Lucélia, Zona Sul, super considerado, com um monte de gente. Ele me atropelou sem me conhecer. Então ele tá pondo todo mundo no mesmo saco, porque tá cheio de grafite universitário, é verdade. Tem um monte de gente aí que tá achando grafite bambambam, vou pra gringa, papapá, e acha que pode sair pintando. Aí atropela a pichação, por exemplo. Tem um monte de gente fazendo isso, que acha que pichação é pior que grafite. Imagina, cara. Pichação é outra parada que é tão louca quanto. Porque o que acontece? A gente vive na sociedade do dinheiro, cultura do dinheiro. E a cultura do dinheiro reprime, cara. Se você consegue uma cultura alternativa onde você pode ficar fortão, ficar bem, pra que, tá ligado? Vai negar essa cultura como a sociedade normalmente faz. Você está falando do grafiteiro universitário, né? Uhum. Hoje na periferia, a gente vê bastante aula de grafite, né? O pessoal vai lá e faz um trabalho na periferia, ensina para a garotada a grafitar, o que é o grafite. Você acha que isso aí, para quem mora na periferia, pode se tornar uma forma de inclusão social? Não, nada disso. Eu acho assim, ó. A cultura já existe lá do grafite. Você pode até ensinar técnicas. Vai. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, qualquer técnica eu te ensino num dia. Agora, a cultura, eu não vou te ensinar ali, só numa aula. Então, a cultura, se os moleques são lá da periferia, eles já têm essa cultura do hip-hop e tal. Então, eles têm um interesse no grafite. Agora, eu, por exemplo, eu preservo muito o meu grafite, cara. Eu não vendo o meu grafite. Assim, eu prefiro ter ele livre. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vou ficar aceitando trabalhos que eu tenho que fazer, o que os outros querem, só, e deixar de evoluir meu grafite do jeito que eu gosto. Então, eu cuido dele de uma forma livre. Não é para ganhar grana, entendeu? Agora, você fala inclusão social nesse sentido de grana, eu acho que não. Mas agora, em termos de cabeça em pé, eu tenho cultura, sim, senhor, não vê que não tem, nós que tá? Aí é legal, cara. Eu acho que sim. A gente está falando bastante do Brasil aqui. Você já viajou aí pelo mundo pelo grafite, né? Queria saber, o brasileiro grafiteiro é respeitado lá fora pelos europeus, pelos americanos, norte-americanos, grafiteiros e pichadores? Tem um acesso Brasil, outro país ou não? Não, o grafite brasileiro é super respeitado, eu diria que no mundo inteiro. É referência e tal. Graças a vários caras e tal. Pela diversidade que tem aqui. Eu acho que a gente aqui em São Paulo, principalmente, né, existem grafiteiros bons também em outros estados, mas em São Paulo tem uma quantidade enorme. E eu diria que tem um pouco a ver com essa questão antropofágica mesmo, cara. A gente tem desde da influência da pichação, tem desde a influência do stencil dos anos 80,
Tem desde a influência do John Howard, que está atravessando isso tudo, está lá até hoje pintando, com 80 e tantos anos. Tem desde a influência do hip hop e tem desde as influências pessoais. E tem influência punk, São Paulo. Então aqui tem essa coisa antropofágica mesmo. De vir digerir, falam que paulista não tem identidade. Tem, é antropofágico. Pato, além do grafite, você também tem um trabalho com galerias, né? E expondo esse trabalho, você já viajou para a Europa. Queria saber como é que o brasileiro, grafiteiro, artista, como o brasileiro é visto pelo europeu, por exemplo, que foi por onde você passou. Então, o trabalho que eu desenvolvo em galeria é um pouco diferente mesmo do grafite, apesar de ter uma característica. Até porque grafite é só na rua, né? Não dá para você falar grafite na galeria, não. Porque é uma filosofia mesmo, né? É uma coisa de... Esse é uma das poucas coisas que dá para afirmar que o grafite essencialmente é na rua, assim, do grafite. Outras coisas é mais difícil. Então, é uma experiência interessante, porque a galeria te permite uma relação com um público diferente, assim. Então, você pode fazer uma coisa mais intimista, pode trabalhar com outras coisas. Por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo de galeria, ele é cinético, né? É um trabalho que se move, coisa que na rua seria impossível, porque provavelmente quebrariam e tal. Fora que é mais amplo, né, em outros aspectos, né? Você pode colocar som, vídeo, pá, é bem mais rico. E nessa passagem por lá, além das galerias, você teve contato com o pessoal do grafite de lá, da rua, o pessoal pichador, grafiteiro europeu, teve esse contato? Sim, então, nós fomos para Brighton, que é uma cidade lá na Inglaterra, que ela é uma cidade universitária, ela tem uma coisa bem cultural, assim, litoral e pá. E tem uma galera muito boa do grafite lá, tem até uma estética bem peculiar lá. O grafite é meio hip hop, mas é meio cartoon, assim, é bem diferente, bem feito. E aí nós fomos recebidos por uma galera de lá, e aí, além da exposição nossa, a gente pintou num Hall of Fame lá deles, que era uma casa e tal. E foi muito legal. O que é um Hall of Fame, só pro... é um espaço que é consagrado, como aqui em São Paulo, por exemplo, o beco da Vila Madalena ali, tem vários becos ali que são consagrados, são Hall of Fame, né? O beco do Batman e tal. Nesse sentido, não é que é de famoso, né? Mas é um pouco aquele espaço de quem está pintando, de quem está representando e tal. Pato, obrigado. E aqui conosco tivemos o grafiteiro Pato. Pato, muito obrigado pela presença. De nada. O programa Pauta Aberta volta já. Não saia daí. Nenhum grupo musical é tão cultuado no mundo quanto os Beatles. Os 4 garotos de Liverpool, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr, transformaram para sempre o modo como a música interage em nossas vidas. Mas, afinal, qual a importância da banda na revolução cultural ocorrida nos anos 60 e que influenciou todo o mundo? Vamos tentar responder essa questão agora no segundo bloco. Após 40 anos do fim da banda, os Beatles ainda acumulam recordes difíceis de serem batidos. São o grupo musical que mais vendeu discos nos Estados Unidos, com cerca de 170 milhões de álbuns, e foram os líderes das paradas de rádio inglesas por 1.293 semanas. Yesterday, um de seus maiores clássicos, é uma das músicas mais tocadas no século XX, com cerca de 7 milhões de exibições no mundo. E é também a canção mais vezes regravada, cerca de 3.000 versões. Estes números confirmam a popularidade do grupo em todo o mundo. Porém, seu sucesso não ficou restrito apenas à música. Quem vai nos ajudar a entender o fenômeno Beatles é o Marco Antônio Malagoli. Ele é o fundador do fã-clube Revolution, o único reconhecido pelos Beatles na América Latina. Além de ser um dos maiores conhecedores da obra dos Beatles no mundo todo, ele também possui uma banda cover que é também chamada Revolution e se apresenta em diversas casas de música de São Paulo. Então seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então, a primeira pergunta que a gente faz para você é o seguinte, como que foi o primeiro contato com o trabalho dos Beatles?
A primeira vez que eu vi Beatles na vida foi em 1963. Um amigo do meu pai foi para a Inglaterra e trouxe o compacto da música She Loves You, que era o primeiro lugar das paradas de sucesso. Ele sabia que eu gostava de música e ele trouxe para mim de presente. Os Beatles só foram aparecer no Brasil em março, abril de 64. Então, assim, antes de todo mundo eu já conhecia, ouvi Beatles. E eu sempre fui muito musical desde pequenininho. Tinha meu pai, que ouvia muita música, Big Band, Frank Sinatra. Tinha uns primos que eram Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, outro Neil Sedaka, Paul Anka, aquela turma. Então eu estava sempre misturado no meio das músicas e ouvindo tudo. E aí o dia que eu ouvi She Loves You pela primeira vez na vida, eu disse para meu pai e para minha mãe, isso era tudo que eu queria ouvir na vida e não sabia onde estava. Os Beatles surgiram, né, em um contexto bem específico. O ambiente na Europa era de reconstrução e moral baixa devido à Segunda Guerra Mundial. Com a explosão demográfica gerada após a guerra, conhecida como Baby Boom, surgiu um movimento jovem que necessitava de novas formas de expressão. A saída foi buscar inspiração na cultura americana e também na rebeldia do rock and roll, cujos expoentes, como Elvis Presley e o cantor Chuck Berry, eram a maior fonte de inspiração para os jovens, né? E então, em cima disso, qual que é a importância da Beatlemania para essa juventude inglesa? Olha, os Beatles, na verdade, eles são originais de Liverpool. Quando aconteceu toda a história da música inglesa, eles foram para Hamburgo. Então, eles tiveram uma ascendência a outros tipos de música, que era o rock and roll mais selvagem e mais puro do que chegava na Inglaterra, como Elvis, Chuck Berry, Little Richard. Só que a Inglaterra tinha um certo comportamento. Então eles tinham assim, Shadows, né, que eles dançavam tudo bonitinho, direitinho e tal. E os outros já eram mais selvagens, cantava, pulava e tal. E os Beatles, na Alemanha, aprenderam esse tipo de música, a se comportar dessa maneira mais selvagem, mais agressiva do rock and roll. Quando eles voltaram para Liverpool, eles eram totalmente diferentes de todas as bandas que tocavam em Liverpool e todas as bandas da Inglaterra. Então, eles apareceram como um fenômeno que todo mundo achava que eles eram alemães, inclusive. Inclusive, muita gente, quando entrevistava eles, falava assim, nossa, mas vocês falam inglês muito bem. Né? Eles falam, é lógico, nós somos de Liverpool. Então eles arrumaram uma característica diferente de tocar, a maneira. E em Hamburgo, eles tiveram um aprendizado muito forte. Eles tocavam 7 dias por semana, ou seja, todos os dias, por cerca de 12 horas direto. Então, eles tinham que tocar de tudo, porque era um porto e os marinheiros chegavam e pediam a música, eles tinham que tocar, senão dava briga, iam bater neles, aquelas coisas e tal. Então, eles tiveram que aprender tudo quanto foi tipo de música, né? E nisso eles foram aprimorando o estilo deles e a maneira deles de improvisar, de tocar, de fazer introdução de novos instrumentos ainda antes de começarem a ser famosos. Então isso tudo foi aprendizado e quando eles chegaram na Inglaterra, que eles começaram a tocar, eles eram diferentes de tudo que tinha na Inglaterra e tudo que tinha nos Estados Unidos, porque os grupos ou eram vocais ou eram instrumentais. Os Beatles, além de cantar, tocavam e ainda compunham as melodias que eles cantavam, entendeu? Então, por exemplo, Elvis era o rei do rock, com certeza, um dos maiores cantores de todos os tempos, mas ele nunca compôs uma música, entendeu? Ele não era compositor, ele era um intérprete, né? Ao contrário, por exemplo, de Chuck Berry, que já era um cantor, tocava guitarra e compunha. Então, só que Chuck Berry era um só, os Beatles eram 4, era uma banda. E as bandas não costumavam compor, entendeu? Então, essa foi o grande diferencial dos Beatles quando eles apareceram na Inglaterra. A geração de adolescentes passou a consumir não apenas a música, mas o estilo de vida, as roupas e qualquer produto ligado aos seus ídolos. Os Beatles representavam um modelo para os jovens e eram bons moços, educados, ricos e talentosos.
Então, com isso, eles começaram a ganhar popularidade e reconhecimento, isso mundialmente, né? Eles mudaram o mercado fonográfico, criaram videoclipe, começaram a fazer filmes e a influenciar a maneira como as pessoas se vestiam, não é isso? Então, quando eles chegaram de Hamburgo, eles chegaram naquele modo assim, jaqueta de couro, calça de couro, bota, por exemplo, eles tocavam e durante o intervalo das músicas eles brincavam com a plateia, não sei o que e tal. Até que apareceu o Brian Epstein na vida deles, que foi o empresário deles. Quando o Brian viu o potencial musical, mas percebeu que o comportamento deles do palco não era tão adequado, resolveu mudar eles. Então foi aí que surgiram aqueles terninhos e tudo mais. Embora eles já vieram com aquele cabelo, na época, comprido, né? Exageradamente comprido, todo mundo chama eles de cabeludos. E eles acabaram com toda essa influência que o Brian Epstein teve em cima deles no começo da carreira, na fase bitomania, que a gente chama assim, de 63 até 66, né? Eles acabaram influenciando toda uma geração no modo de vestir, no modo de falar, no modo de se expressar, né? Inclusive, por exemplo, a música She Loves You, ela fala She Loves You, yeah, yeah, yeah. Yeah é uma gíria de yes, yes, né? Então, quando eles mostraram para o pai do Paul McCartney, ele falou, por que vocês não põem She Loves You, yes, yes, yes? Aí o povo falou, não, vai ficar yeah, yeah, yeah. E ficou, e o yeah, yeah, yeah acabou sendo uma marca tradicional deles, não só na Inglaterra, como no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Os Beatles podem ser considerados o principal símbolo dessa revolução cultural? Olha, a revolução que os Beatles fizeram, a gente sempre diz que é muito mais do que musical, porque eles influenciaram as pessoas na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de agir, no próprio comportamento. Então, assim, foi muito amplo o que eles fizeram. Isso nem eles esperavam. A ideia deles era simplesmente a música e, de repente, quando eles perceberam, estava todo mundo imitando eles em tudo, né? Por exemplo, John Lennon uma vez apareceu de terno e com tênis. Na época era uma ofensa, todo mundo andava de sapato, ninguém punha um terno com tênis. Quando viram aquilo, todo mundo começou a usar tênis, entendeu? Então, muitas das coisas que eles fizeram foram fortemente influenciadas por toda a juventude. O cabelo, todas as bandas de rock, os cantores de rock do mundo inteiro imitavam os cabelos, tentavam imitar o estilo de música, tentavam gravar a música deles. Então, assim, a influência deles cultural é muito forte, tanto que você vê, os Beatles acabaram em 1970, né? E nós estamos há 40 anos depois que os Beatles acabaram como banda, ainda falando dos Beatles, e com certeza daqui a 40 anos alguém ainda vai estar falando dos Beatles, ou seja, eles já são clássicos, né? E a revolução cultural que eles fizeram é uma coisa muito forte, né? Eles fizeram com que os jovens fossem respeitados pelos adultos, que até então os jovens eram mandados e acabou, entendeu? Cala a boca e não sei o quê. Então eles começaram a mostrar para os adultos que os jovens eram os adultos do futuro. A gente pode resumir assim todo o legado dos Beatles, se a gente puder resumir, né? Qual seria a mensagem que ficaria para a humanidade? Olha, os Beatles, em todas as músicas deles, eles não tem nenhuma música falando de ódio, de raiva, de morte, de tiro, de violência, de nada. Todas as músicas deles falam de amor, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas religiosas ficam até bravas quando eu falo isso, mas os Beatles deram mais ou menos a mesma mensagem que Jesus Cristo deu, que seja, né, amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Ou seja, tudo que eles falaram ficou resumido no All You Need Is Love, né? Ou seja, tudo que você precisa é amor. Então, se você for analisar profundamente todas as músicas dele, todas as mensagens que eles deixaram, né, talvez até inconscientemente, tá, você vai ver que no fundo, o amor foi toda a mensagem que os Beatles deixaram na carreira deles. Por isso que eles estão aí até hoje também.
Obrigada, Marco, pela sua participação aqui no Pauta Aberta. Eu que agradeço a oportunidade e precisando, estamos aí. Marco, agradecemos a sua ajuda para tentar esclarecer a importância dos Beatles na cultura e na música. Graças aos Beatles, a música se tornou muito mais do que simples notas espalhadas em uma partitura. Através de seu legado, é possível acreditar que um sonho de um mundo melhor ainda não acabou. O programa Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.